Existe um percentual saudável para se ter um passivo em relação ao patrimônio? E eu vou passar a bola para a Giovana, porque você falou, olha, patrimônio líquido negativo é maravilhoso para a sucessão. Queria que você explicasse isso. E também o ponto de que vários bilionários têm dívidas, porque eles podem ter benefício com isso. E não é questão de você não ter dívida nenhuma. Por exemplo, eu hoje tenho passivos. Malu e eu, nós financiamos um apartamento aqui em Alphaville. Inclusive, fizemos pela Portfel. Quando eu digo pela Portfel, não é que a Portfel me emprestou o dinheiro e vai receber os pagamentos ao longo de 30 anos. Não é isso. É porque dentro da consultoria, além da parte de planejamento financeiro, a parte dos investimentos, pensar em sucessão, ver seguros de vida, por exemplo, né? Além de todo esse trabalho, a Portfel ainda tem toda a parte de envio de remessa por exterior e também nessa parte do financiamento imobiliário. Então, quando eu falei, quero financiar, o Felipe falou, cara, a gente vai cotar aqui para você. Então, ao invés de eu ter que bater na porta de banco para ver qual que tinha a melhor taxa, eles cotaram e viram 50 instituições e falaram, cara, a melhor taxa está nesse banco aqui, você quer seguir? Eu falei, e como é que vai ser o processo? Porque geralmente tem uma taxa, mas pode ter contrapartidas, né? Ah, não, o cara tem que ter tanto investido lá, não sei o que. Me passaram todo o detalhe, eu fiz o financiamento e comprei imóvel aqui em Alphaville. E por que eu financei se eu tinha o dinheiro para comprar à vista? Por que eu fiz a dívida, fiz esse passivo? Porque o meu dinheiro hoje investido em renda fixa pode render 15% ao ano. Até mais do que isso, você pega aplicações bancárias, ocorre um pouquinho mais de risco em outras áreas. Já o custo do meu financiamento, aqui eu falo do custo efetivo total. Ele estava em 9,89, se eu não me engano, levemente abaixo de 10%. Então, se meu dinheiro investido cresce 15% e a minha dívida cresce 10%, cara, tá muito bom. Ah, mas o rendimento ele pode mudar, né? Se você está num pós-fixado, por exemplo, bom, mudou, baixou de 10%, eu tiro o dinheiro e quito a minha dívida. Mas explica aí, Giovana, por que pode ser bom. Perfeito. A gente tem cenário tanto no exterior quanto no Brasil. Vou dar 2 exemplos. Um a gente até falou num outro podcast, mas só para a gente poder entender. Por exemplo, aqui no Brasil, transmissão de patrimônio. Estou pensando, eu tenho uma estrutura societária e eu quero passar ela para os meus herdeiros. Hoje, em alguns dos estados, o imposto de herança, que inclusive vai aumentar, tá, pessoal? A gente pode até falar um pouco sobre isso. Quem diria, né, que no Brasil os impostos iriam aumentar? Pois é. Surpresa. Cara de choque, né? O imposto sobre herança, ele vai incidir sobre o patrimônio líquido da empresa. Então, se eu tenho uma empresa com um patrimônio líquido positivo e alto, o meu imposto vai incidir sobre aquele valor. Entendi. Quando eu tenho uma empresa com patrimônio negativo, o meu imposto pode até ser zerado. Então, nesse momento de transmissão do patrimônio, por exemplo, de uma empresa brasileira, pode fazer sentido eu ter uma empresa com o que a gente chama de PL, né, o patrimônio líquido negativo. Porque a base de cálculo, então, sobre aonde vai incidir o imposto, negativo pode até zerar a minha transmissão ali. Então, é uma estratégia de planejamento tributário em que eu economizo imposto, trago, obviamente, eficiências de juros a valores muito mais baixos e etc., e construo a transferência desse patrimônio com base num PL, num patrimônio líquido negativo. Então, eu tenho essa vantagem. Outra possibilidade. Quando a gente fala patrimônio líquido negativo, é quando não tem dinheiro líquido dentro da empresa? Não, é quando eu olho o balanço da empresa e a empresa parece ter tem mais dívidas do que ativos. Então, ela parece que não vale tanto, assim. Ela fala assim... Vou dar um exemplo. O ativo da empresa, os bens e direitos, é de 100 milhões. Os caras pegaram 110 milhões de dívida. Entendi. Então, estaria com patrimônio líquido negativo. Embora eles pudessem pagar essa dívida pouco tempo depois, se fizessem, né, uma atividade de planejamento, por exemplo. Nós citando esse exemplo da passagem do patrimônio. Perfeito, exatamente. Então, faz sentido ele estar contabilmente negativo, mas não de fato ou financeiramente negativo. Então, é um desenho absolutamente lícito dentro da lei, obviamente, fazendo sentido a operação. Isso, por exemplo, na transmissão de patrimônio. Outro exemplo é com estruturas no exterior. A gente, dentro de uma empresa, hoje as empresas offshore, que nada mais são do que empresas fora do Brasil, e a gente pode utilizá-las para fins de investimento. Então, em vez de investir, a Giovana ter uma conta numa corretora americana investindo nos Estados Unidos, a Giovana abre uma empresa no exterior e essa empresa faz investimento nos Estados Unidos. A gente faz isso por uma questão de proteção patrimonial, uma questão de facilitação do desenho sucessório, de acesso a portfólio, muitas das vezes. Então, eu faço essa estrutura por meio de uma empresa offshore. A gente tem alguns regimes de tributação que essa empresa pode optar, porque ela precisa pagar imposto aqui no Brasil, ainda que ela esteja fora. Como a dona, nesse caso, ela é controlada 100% por uma residente fiscal no Brasil, pela Giovana que mora aqui, eu preciso pagar imposto aqui no Brasil. E um dos regimes de tributação, ele olha o balanço e o patrimônio final da empresa. Então, olha, 31 de dezembro, qual que era o patrimônio líquido da empresa? Era um patrimônio alto? Apareceu lucro ali auferido?
eu tributo isso a 15% aqui no Brasil. Se eu tenho uma estrutura de alavancagem lá dentro, ou seja, eu tenho dívidas e tenho um patrimônio líquido que está zero, negativo ou próximo disso, reduzido, eu não pago esses 15%. Porque a minha empresa, quando eu olho para ela fechada, eu olho para ela e eu vejo que ela não está dando lucro. Basicamente é isso. Então, quando a gente tem uma empresa com patrimônio líquido negativo, muitas das vezes a gente entende que contabilmente ela não está dando lucro e por isso a gente pode ter uma eficiência tributária. De novo, não é simulação, tem que ser feito para fins negociais e parando de pé do ponto de vista financeiro. Até por isso que aqui na Portfel a gente trabalha nesse olhar 360 graus, porque às vezes um olhar tributário ele vai trazer ali uma ineficiência financeira e um olhar só financeiro não vai aproveitar o máximo de eficiência tributária que eu posso aproveitar. Então por isso que a gente precisa olhar de maneira global. Complementando, a Giovana entrou muito no aspecto de pessoas físicas montando empresas para gerir seu patrimônio, algumas empresas de negociação, mas existem modelagens financeiras também para empresas de grande porte do nível de alavancagem adequada, porque você tem o custo de ter o equity, você tem o custo de ter uma dívida, e às vezes essa dívida vai ajudar a reduzir bastante o seu encargo tributário. Então é muito comum que grandes empresas emitam grande quantidade de dívida para ter um balanceio ali importante do que é equity, o que é dívida, quanto vai pagar de impostos. Então isso é algo que nos Estados Unidos é bem mais explorado, acho que já existe essa cultura, né, de montar holdings, até porque a taxa de juros historicamente é menor, embora tenha subido agora recentemente, mas é muito comum empresas e pessoas físicas com patrimônio mais sofisticado. Obviamente que esse tipo de estrutura não vai ser adequado para quem está no começo da jornada financeira, né? Mas quem já está avançado faz mais sentido. Então, existe uma série de maneiras que você consegue economizar imposto de maneira muito interessante, obviamente lícita, legal, para quem tem mais patrimônio. Mas é importante lembrar também que do planejamento patrimonial, não necessariamente você precisa ter muito dinheiro. Existem outras ferramentas de planejamento patrimonial, como previdência. Perfeito. A previdência é uma ferramenta que serve tanto para investimento quanto planejamento, porque você não tem come cotas, não vai passar por inventário. Não tem imposto de herança. Por enquanto. Não tem o ITCMD, que não tem imposto de herança. Por enquanto. Mas que recentemente até tentaram entrar, voltaram atrás. Então, assim, existem produtos diferentes para cada perfil de investidor, para cada momento de investidor, e que naturalmente é o nosso trabalho tentar entender qual vai se encaixar mais para cada um.